Ora viva, bem-vindos a mais uma conversa. Desta vez uma conversa com uma professora americana que fala português como os portugueses, ou melhor, como os portugueses do Brasil, ou como os brasileiros que falam o português do Brasil, queria dizer. A professora Elizabeth Law é professora de tradução no School for Professional Studies da New York University, já recebeu várias bolsas, desde Fulbright até National Endowment for the Arts, recebeu bolsas para ir a Portugal da Gulbenkian, pelo menos da Gulbenkian, depois ela dirá-se mais, não estou a recordar-me agora bem, sei que esteve em Coimbra também, em Lisboa. Ela está neste momento a lecionar na UMass Dartmouth, na cátedra que a UMass Dartmouth mantém há vários anos e convida todos os semestres um professor para lecionar. Ela vai falar um pouquinho também disso. A professora Elizabeth Law foi a tradutora. Ela tem dedicado muito tempo não só ao ensino da tradução, mas também à tradução. Ela traduziu o livro Gente Feliz com Lágrimas, do escritor açoriano João de Melo, e neste momento está a traduzir um livro do grande escritor português António Lobo Antunes, a Comissão das Lágrimas. Comissão das Lágrimas. É. Aqui tem a capa do livro de João de Melo, Happy People in Tears, e é com todo gosto que eu tenho comigo aqui, finalmente, pessoalmente, a professora Elizabeth Law. Fala português tão bem, como é que isso aconteceu? Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, professor Onésimo Almeida, eu aqui não sou professor, por me convidar aqui. É uma grande honra estar aqui participando no seu programa. Mas como eu aprendi português, eu morei muitos anos no Brasil. O meu pai trabalhava com o governo americano, viajamos pelo mundo inteiro e quando tive 10 anos fomos ao Brasil. E fiquei lá até os 18 anos. Então, assisti colégios brasileiros, primeiro em Curitiba, Paraná, no sul, depois no Rio de Janeiro, onde me formei da Escola Americana do Rio. E logo saí do Brasil para estudar em Nova York, mas sempre fiquei voltando, porque os meus pais ficaram lá alguns anos mais. A minha vida profissional tem sido desenvolvido ao redor do meu interesse na literatura brasileira e cultura brasileira. Sim. E por extensão também, quando eu estudei com Gregory Rabassa na City University of New York para o PhD, eu fui introduzida à literatura portuguesa e estudei em Coimbra. Então, realmente tem sido uma labor de várias décadas e o meu trabalho sempre tem voltado ao redor da língua portuguesa, literatura brasileira e lusófona e cultura lusófona. Gregory Rabassa faleceu há poucos anos. É um dos mais famosos tradutores americanos de literatura portuguesa e brasileira e também espanhola, porque ele também traduziu, foi o grande tradutor de Garcia Marques, um prémio Nobel da Literatura da Colômbia. Portanto, o bichinho da tradução andou sempre consigo, desde sempre, sim. E agora, está aqui na UMass, como é que está a ser a experiência? Uma experiência maravilhosa, uma das mais interessantes e gratificantes da minha carreira acadêmica, realmente. Foi uma honra ser convidada como professora Endowed Chair in Portuguese Studies do programa FLAD. E o meu trabalho aqui tem consistido em dar 2 seminários. Um seminário sobre literatura brasileira contemporânea, titulado Voices of Resistance, Vozes da Resistência, Literatura Digital do Brasil. A turma deste curso consiste em 9 alunos brilhantes, todos fazendo doutorado, e eles adoptaram esse tema com grande entusiasmo e estão todos fazendo pesquisas individuais ao redor da temática. E, aliás, foi possível convidar 4 dos autores que estiveram estudando este semestre
no recente colóquio organizado pela professora Paula Noversa, que tomou lugar no Whaling Museum. E os estudantes ficaram realmente maravilhados com a oportunidade de conhecer os autores dos textos que eles estão estudando este semestre. Outro seminário que eu tenho feito na UMass é um taller de tradução, onde estou trabalhando com 6 estudantes e cada um está desenvolvendo um projeto de tradução e eu estou guiando os projetos. Muito bem. E já esteve, já traduziu o romance de João de Melo, Gente Feliz com Lágrimas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, começou a traduzir o Lobo Antunes, é a primeira vez que está a traduzir o Lobo Antunes, é? Segunda, eu traduzi a primeira tradução, eu fiz a primeira tradução ao inglês de Os Cus de Judas. Foi? Não, olha, não minha perspectiva. E Margaret Jill Costa fez a segunda tradução. E houve uma variação no título, porque... South of Nowhere. South of Nowhere foi o título que a editora Random House impôs sobre a minha tradução, que eu não estive de acordo de jeito nenhum com aquele título, porque Os Cus de Judas deve ser traduzido de uma forma mais forte, que claro que o autor teve essa intenção. E o título da tradução da Margaret foi The Land at the End of the World, que também acho muito suave, muito... Não é apropriado. E, aliás, o mestre Gregory Rabassa, o meu mentor, comentou no livro de memórias dele, Translation and its Discontents, tradução e seus desafeições. Eu li o livro. Ele comenta sobre não me lembro. a coisa do título que eles escolheram na editora Random House para a minha tradução, achou muito fraco. Não sei se sabe que o lugar Cus de Judas existe, sabe disso? O lugar mesmo? Sim. Eu acho que eu soube disso, sim. Em São Miguel, nos Açores, na parte no nordeste da ilha, existe, é uma zona de serras, de montanhas, a serra mais alta, o pico mais alto, o Pico da Vara, e há ali a tronqueira, a Serra da Tronqueira, e não existe nada ali, mas há um local e há uma casa, quem fez aquilo ali deve ter dito, a expressão já existia, mas fica no Cu de Judas e ficou mesmo chamado Cu de Judas. Sabe que a expressão também existe em inglês, e poderíamos ter feito uma adaptação que fosse não assim fora de gosto, mas também poderia ter sido mais forte. Sim, muito bem. E vamos falar um pouquinho da sua experiência de tradução de um livro. Elizabeth Ló já esteve nos Açores? Ainda não. E como é que é? Eu quero muito, pretendo visitar os Açores. Aliás, foi um projeto antes de Covid e tivemos que cancelar a viagem. Então vai acontecer um dia desses. Mas então, como é que a Elizabeth pega num livro como... Bom, Gente Feliz com Lágrimas não é tanto... o livro muito açoriano do João de Melo é o meu mundo não é... O mundo não é deste reino. O meu mundo não é deste reino. Esse aqui é todo sobre São Miguel. Este aqui não é assim tão açoriano. Como é que foi a sua experiência de tradução do livro do João de Melo? Foi uma experiência de aprendizagem, eu posso dizer. E eu tive a sorte de encontrar uma especialista na literatura brasileira açoriana na Universidade de Califórnia, na Berkeley, que me ajudou muito. Ela se chama Deolinda Adão e está reconhecida aqui na capa. O que me deu mais trabalho foi a terminologia, porque a terminologia é vasta e abarca muitas áreas científicas especializadas, inclusive geografia, biologia, agricultura, cozinha, cultura, religião, tudo quanto é específico às Ilhas Açorianas. Então, a terminologia teve que ser pesquisada
porque não, aliás, nem era uma terminologia corrente, talvez seria uma terminologia já arcaica. Também existem as várias vozes no romance. É um romance polifônico, onde tem... Desculpe, para os telespectadores, o romance são 4 irmãos e depois debruça-se, cada um ocupa uma parte do romance e, portanto, são vozes diferentes. É um a falar... Falam no estilo que é típico de João de Melo, as vozes se interlaçam, não é assim? Sim. Então, são vozes bem distintas. São distintas. São irmãos, mas cada um está para o seu lado do mundo. Exato, e fala diferente. Cada um está ao seu lado. Também tem 2 irmãos, Luís Miguel e Nuno Miguel, e tem a Maria Amélia. E então, são 2 gêneros diferentes, a mulher e os 2 irmãos. Também eles têm níveis de educação diferentes, então falam do seu nível cultural e educativo. Também eles representam diferentes fases da memória, das memórias que são narradas. Então, as diferentes vozes, eu tive que encontrar registros distintos para as vozes. Também existe a diferença entre a língua portuguesa dos Açores. Claro. Eu aprendi eu falo e penso em português do Brasil, mas eu tive que me adaptar à língua dos Açores, que, aliás, é distinto da língua de Portugal. As ilhas têm o seu próprio... podemos dizer que é um dialeto, não sei exatamente se pode classificar como dialeto, mas certamente tem certas diferenças na no léxico e na gramática e tudo. E sobretudo São Miguel, porque isto é um livro sobre São Miguel, porque o português de São Miguel é bastante diferente em termos de sotaque, mas também mesmo o vocabulário dos outros. Exato. Eu já não sei se sabe que, deve saber, que o seu grande mestre, Gregory Rabassa, foi quem introduziu o livro anterior do João de Melo. O livro O Meu Mundo Não É Deste Reino foi traduzido por Gregory Rabassa. Foi traduzido porque uma antiga aluna do Gregory Rabassa, que estudou aqui na UMass, foi depois estudar com ele a Nova Iorque. E ela ela estava entusiasmada com o romance e deu ao Gregory Rabassa e insistiu. Ele leu e gostou muito e ele ficou entusiasmado, traduziu, mas depois foi muito difícil arranjar um editor, porque as editoras não estavam interessadas numa. E então acabou sendo um aluno do Rabassa, que criou uma editora aqui nos Estados Unidos, que publicou, mas depois o livro veio para mim, porque havia muitos termos açorianos que o Gregory Rabassa não conhecia. E então alguns termos tinham a ver com vegetação e nem eu conhecia. E então eu escrevi ao João e disse ao João, eu não conheço estes termos, árvores e plantas. Exato. Ele disse, eu inventei. Pois é, e também eu estive em contato com João de Melo sobre este romance. Infelizmente, eu não pude assistir ao lançamento aqui. Foi aqui, sim, foi uma grande Eles festa. me convidaram, mas não sei o que foi a situação, mas não pude vir. Provavelmente um conflito de trabalho acadêmico, mas enfim. Tivemos uma correspondência com o autor, também trabalhei muito com a Deolinda e havia muitas coisas que a própria Deolinda não podia resolver. Como está a ver, João, os escritores têm esse direito de inventar quando lhes apetece, e de modo que não vão dizer isto é inventado, isto é real. É mesmo assim, a ficção é mesmo assim. E de modo que, como dizem no Brasil, sobra para a gente. Não é? E também o trabalho do tradutor é encontrar uma solução criativa, não é? Temos que adaptar, temos que reescrever o romance, o texto, de uma forma que tem uma certa ressonância para o novo leitor público. Porque o leitor, o tradutor pensa em quem vai ler. Exato. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, como é costume, e voltaremos daqui a pouco com a professora Elizabeth Law. Até já.